Estava pensando aqui um jeito de poder incentivar vocês a investir e a se tornar pequenos investidores. O melhor jeito de fazer isso é falando um pouco sobre mim, da minha própria história. Eu tenho 36 anos e eu trabalho desde os meus 16. Só que nos últimos 15 anos, praticamente, eu simplesmente trabalhava só para poder comprar as coisas que eu gostava, né? Então eu cresci numa família, numa cultura sem educação financeira e com aperto financeiro também, né? A gente não tinha muita grana, né? Então, eu estudei escola pública, eu não tive tantos acessos, assim, tudo tinha que ser muito regrado. Então, a gente aprende a viver, assim, muito de forma restrita. Só que dentro da gente tem né? Vão crescendo vários desejos. Quais desejos? Os desejos que a indústria joga em cima da gente, né? De consumo, né? Eu queria ter um celular melhor, um tênis melhor, eu queria sair, viajar, poder ter as coisas, ter um carro, ter uma moto. Só que isso é jogado de uma maneira muito ansiosa pra gente, né? Você tem que ter agora, tem que ser compra agora, senão amanhã, o futuro, você não sabe o que vai ser, você pode não estar aqui mais. Isso vai fazendo o quê? A gente gastar dinheiro cada vez mais. E foi assim que eu fui vivendo. Tendo meu salário, gastando meu salário. Tendo meu salário, gastando meu salário. E também tive umas responsabilidades familiares muito cedo. Então, o dinheiro que eu ganhava do meu salário, parte era para poder pagar o aluguel, por exemplo, né? Então, isso me fez crescer muito restrito, com esses desejos internos. Quando eu comecei a melhorar no meu trabalho, a subir de cargo, a ter um outro posto, a ganhar um pouquinho mais, o que eu fiz com o meu custo de vida também? Eu aumentei o meu salário e aumentei o meu custo de vida. Então eu comecei a ter um telefone melhor, eu comecei a fazer as coisas que eu gosto com mais frequência, eu comecei a não dosar muito nos cartões de crédito, e com isso eu trabalhava novamente, só pagava as minhas contas. Muito tempo depois, quando eu comecei a ser um profissional autônomo, né, tenho um consultório, eu, de certa forma, comecei a pensar no meu futuro. Eu falei, cara, o que vai acontecer comigo daqui a 15 anos, quando eu não conseguir mais trabalhar com tanto afim, quando eu não quiser mais acompanhar o crescimento do mercado, do trabalho, quando eu quiser dedicar mais também para fazer as minhas próprias coisas, o que eu vou fazer? Então eu comecei a pesquisar sobre educação financeira primeiro. Comecei a ler alguns livros, né? Eu vou deixar aí até embaixo os livros que eu mais gosto de educação financeira. A gente tem a Psicologia Financeira, a gente tem O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, esses são os livros básicos iniciais, O Segredo da Mente Milionária. Então, são exemplos de pessoas bem-sucedidas e o que elas fizeram. Comecei a adotar isso para mim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar o meu estilo de vida. O que eu fiz? Eu tive que descer um degrau do meu consumo para poder começar a pegar esse restante e poupar. Então, comecei com um pouquinho, né? A gente não quer ficar também, eu trabalhei tanto, qual que é a minha recompensa? Eu vou ter que ficar juntando dinheiro e tal, não sei o quê. Eu nunca fui ensinado desse jeito. Então, a primeira coisa que eu fiz eliminei as minhas dívidas de cartão de crédito, né? Parei de comprar, parei de ficar parcelando as coisas, desci um degrau na minha escala de gastos e começou a sobrar um dinheirinho. Aí eu fiz um caixinho, né? Comecei a guardar ali e fui pesquisando o que eu iria fazer com esse dinheiro. Aí eu descobri, através dos livros, através da internet, através de uma pesquisa mais aprofundada, que eu poderia ser um investidor. E que isso não era um bicho de 7 cabeças e que ser investidor não é coisa de rico também. Todo mundo tem acesso, né? A gente tem corretoras grátis aí oferecendo serviços. Eu comecei a pesquisar. Falei assim, tá, eu vou jogar aqui pessoalmente, tá? Essa é uma opinião pessoal. 3 jeitos diferentes de investir. Um jeito mais seguro, um jeito médio e um jeito mais arriscado, em tese, tá? Então eu descobri que o jeito seguro é, por exemplo, quando você investe em renda fixa. Quase todo mundo conhece, né? Então, similarmente à poupança, né? Você coloca o seu dinheiro no banco lá, você empresta o seu dinheiro para o banco,
o banco usa o seu dinheiro e te devolve com juros, porém muito baixinho, né? Então a rentabilidade da sua poupança é muito inferior. Então a gente pode fazer isso emprestando dinheiro para o nosso Tesouro Nacional, para o governo, né? O governo emite um título, né? Que é o Tesouro. A gente tem, por exemplo, um deles, o Tesouro Direto, junto com o Tesouro Selic. Você empresta o seu dinheiro para o governo e ele te devolve com uma taxa de juros, né? Mais ou menos 12%. E esse dinheiro fica rendendo todos os dias na sua conta. Isso é muito motivador, é muito interessante. Isso é um jeito bem seguro. Por quê? As chances de dar errado isso, as chances de você tomar um calote são muito remotas. Porque no máximo que pode acontecer é o governo ter que imprimir mais dinheiro para poder te pagar. De certa forma, mesmo que isso atrapalhe a economia, você vai receber aquilo que você emprestou para ele com o acréscimo dos juros que ele está te pagando ali, né? Então a gente tem essa modalidade. Se você, não, eu tenho medo de investir, eu não quero. A gente não precisa que você tenha um perfil arriscado, igual aqui do canal. Você pode ser bem conservador e falar assim, tá, o que é um pouquinho melhor que a poupança então? Porque às vezes, algumas épocas, a poupança não bate nem a inflação, então seu dinheiro perde valor. Então você pode investir numa renda fixa, por exemplo. Essa renda fixa existem várias modalidades. Você pode entrar no site do Tesouro Direto e analisar as modalidades que existem. A gente tem muito conteúdo disso também. Então sempre, esse é um jeito fácil, né? Então tá, beleza. Então eu vou pôr um pouco do meu dinheiro aqui nessa renda fixa e vai rendendo todo dia. Aí vai rendendo, você vai assim, tá, vou fazer um próximo aporte. O que eu posso ver aqui que é intermediário? Pessoalmente, tá, pessoal? Eu considero como intermediário os fundos imobiliários. Por quê? Você investir em fundos imobiliários, pensa bem, a gente cresceu aqui na nossa cultura que a gente tem que comprar imóveis, né? Se eu quero ter uma renda passiva, né, para receber aluguéis, eu compro um apartamento, alugo ele. Só que se aluga ele, você tem, né? A rentabilidade é menor, você tem problema com o inquilino, tem problema com o próprio apartamento em si, pode dar um vazamento, pode dar um problema, sei lá, que pode acontecer, quebra a janela, essas coisas, tudo sai do seu bolso. O que é similar a isso? Os fundos imobiliários. Então a gente tem vários tipos de fundos imobiliários. Eu vou pegar aqui um exemplo, eu chamo fundos de lajes corporativas, escritórios. Mesma coisa que eu vim comprar essa sala que eu tô aqui, só que eu posso vir comprar o espaço que aquela mesa está sendo utilizada, por causa que é o número de cotas, né? Suponhamos que essa sala aqui vale, sei lá, R$200 mil. Então eu compro 1% dessa sala, então a pessoa que aluga essa sala me paga o 1%. Ou seja, paga o fundo imobiliário todo e o fundo imobiliário divide pelos cotistas. E eu recebo essa cota mensal e eu posso reinvestir essa cota, posso comprar outra, posso ter 2 cotas. Aí eu vou receber por 2 cotas. Aí daqui a um ano eu posso comprar 20 cotas, aí eu vou receber por 20 cotas. Isso vai só aumentando também. Então eu posso investir em salas, escritórios, eu posso investir em shoppings, né, ter pequenas partes dos shoppings, eu posso investir em galpões logísticos, eu posso investir em imóveis de renda, de apartamentos, de imóveis educacionais, de faculdades, eu posso investir em imóveis de hotéis. É muito grande essa ampla dos fundos imobiliários e eu posso até mesmo investir nos fundos imobiliários que a gente chama fundos de papel. Os fundos de papel, eles são fundos de dívida, similar àquele lá do Tesouro que eu expliquei que você empresta o dinheiro para o governo. É como se o fundo imobiliário, ele de certa forma emprestasse o dinheiro para pequenos financeiros, né, para pequenos securitizadores, que a gente chama, e compra essas dívidas, né? O cara que financiou o apartamento paga alguém, né? Então você compra essa dívida e esse dinheiro vai para você mensalmente, para você que eu falo do fundo, né? Então quanto mais cotas você tem, mais dividendos você vai recebendo. Então imagina, você começou lá com um pouquinho da sua renda fixa, por quê? Você vai entrando um pezinho de cada vez na água fria. Então você fala assim, tá, eu vou começar a investir, o importante que eu vou começar é ali na minha renda fixa, por exemplo. Aí você compra um títulozinho do Tesouro, 120 e poucos reais. Beleza. Aí sente ali como que é, vai pesquisando, fala, opa, gostei de ser investidor de fundos imobiliários, hein? Como que a gente faz isso? Aí você começa a comprar cotas de fundos imobiliários. Mas eu não sei investir em fundos imobiliários. Clica na playlist aqui, tá? Tem uma playlist do canal onde eu explico sobre como investir em fundos imobiliários. Você vai
começar a aprender, compra uma cota ali ou outra, sente o mercado, vê o que está acontecendo. Depois você pode fazer o quê? Ser um pouquinho mais ousado. Mas ousado de uma forma conservadora. Eu vou te explicar por quê. Porque a gente já tem uma outra parte. E se eu for sócio de uma grande empresa, né? Imagina se eu tenho um dinheiro aqui, eu posso comprar, sei lá, uma franquia, por exemplo. Ah, mas é muito arriscado, não quero fazer isso, não sei, não tenho know-how para trabalhar com isso, e eu não quero gastar tempo porque eu já tenho meu próprio emprego. Mas como que eu fico investidor? Eu posso ser sócio, por exemplo, dos postos da Shell. Tem uma empresa que é dona da Shell, que é a Raízen. Eu posso ser sócio de um banco, de uma financeira. Eu posso ser sócio do Banco do Brasil, por exemplo. Eu posso ser sócio do Bradesco. Eu posso ser sócio da Petrobras. Eu posso ser sócio de uma grande mineradora, da Vale. Então, essas empresas, quando você é acionista, você compra uma ação, você se torna um pequeno dono dessa empresa. Então, por exemplo, essa empresa lucrou durante o ano, parte desses lucros, ela retorna para o investidor. Aí você recebeu seus dividendos. Aí vai somando. Você tem os seus rendimentos diários na renda fixa. Você tem os seus rendimentos mensais dos dividendos dos fundos imobiliários. Aí você tem a sua outra renda passiva, que é os dividendos das ações, que são pagos de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, semestralmente ou de forma anual, depende da empresa. Então esses são os jeitos que eu achei para mim de poder ter uma renda passiva diária. Então minha primeira meta era, eu preciso guardar um dinheirinho para poder investir. Aí beleza, estou investindo. E assim, não é colocar o dinheiro lá e esquecer para sempre, né? Falei assim, não, todos os meses eu vou tirar aqui, sei lá, 15% do meu salário antes de gastar com bobajada para poder investir. Vou lá, recebi meu salário, faço meu aporte. Dentro do meu aporte, eu faço o quê? Eu invisto um pouquinho na renda fixa, que eu uso como uma reserva de emergência, caso aconteça alguma coisa, esse dinheiro está lá em fácil acesso. Eu compro um pouquinho de fundo imobiliário, aí eu compro um pouquinho de ação, isso chama diversificação de carteira de investimentos, tá bom? Para você que quer entender sobre as ações, vou deixar um card aqui com a playlist das ações de dividendos que eu fiz, que eu criei da carteira do canal. Então isso é um jeito que eu achei de ter a minha renda passiva. Todos os meses eu recebo uma quantia bacana que me ajuda na minha renda diária ou na minha renda mensal. Só que o que eu faço? Como eu ainda estou ativo no meu trabalho, eu pego todos esses dividendos, ao invés de eu gastar, eu reinvisto, eu compro mais ações, mais fundos imobiliários, mais renda fixa. E assim eu vou fazendo todos os meses, e isso só vai multiplicando cada vez mais. É diferente essa filosofia previdenciária do que quando você compra umas ações para fazer especulação. Por exemplo, aquela ação ali tá barata, tá com preço ruim, vou comprar esperando com que ela suba e venda. As chances de sucesso para quem não entende muito bem do negócio são poucas com relação a isso. Aí você fica traumatizado de ser investidor. Então, o investidor de longo prazo, a gente tem muitas referências de que informam para a gente que o sucesso é muito grande, né? Então, a gente diversifica os investimentos assim. Aí, junto com o meu aporte de 15%, por exemplo, eu junto com os meus dividendos invisto mais. E eu vou reinvestindo mais. E cada vez mais. Isso vai me dando mais dividendos e cada vez mais dividendos. Só que isso acontece, não é de uma hora para outra. Ainda mais para quem investe com pouco dinheiro, você vai vendo isso crescendo pouquinho a pouquinho. Mas pensa comigo, presta atenção, imagina, por exemplo, aqueles 16 anos que eu passei da minha vida gastando, se eu tivesse juntado ao menos R$50 por semana, ou sei lá, R$100 por mês, né, eu já estaria bem mais folgado. Não seria milionário, mas eu estaria bem mais folgado, eu teria uma renda passiva maior. Agora, eu preciso correr meio contra o tempo e aportar mais no meu bolso para poder, daqui a 10, 15 anos, ter ali a minha renda passiva. Para quê? Para eu ter a liberdade financeira, entendeu? Claro que existem outros métodos que você pode ser investidor também, de outras modalidades. Tem gente que gosta de investir no exterior, comprando as ações nos Estados Unidos, né? Tem gente que gosta de investir em um negócio que chama ETFs, que são um pacotinho de ações que você pode comprar já. Em um ETF você compra, sei lá, todas as ações da Bolsa de Valores americana. Por exemplo, tem gente que gosta.
Tem gente que gosta só de ações, não gosta de fundos imobiliários nem de renda fixa. Tem gente que gosta só de renda fixa. Mas o que eu quero passar nesse vídeo é que quem me despertou o interesse é saber que, por exemplo, no primeiro ano, a minha meta era assim, eu quero que os meus dividendos sejam capazes de pagar minha conta de luz. Aí eu consegui. Aí eu fui reportando e falei, eu quero que os meus dividendos agora sejam capazes de pagar a minha conta de luz e a minha internet. Aí eu quero que os meus dividendos sejam capazes de pagar a minha luz, a minha internet e a minha gasolina. Imagina daqui a 5, 6, 7 anos, eu quero que os meus dividendos paguem todos os meus custos e o meu trabalho sirva só para eu poder gastar com o que eu quiser. É como se a gente recebesse uma mesadinha automática todos os meses. E isso chama-se renda passiva, quando o seu dinheiro trabalha para você. A partir do momento em que você se valorizar, você precisa se valorizar, pensar no você do futuro, você vai se valorizar e falar assim, não, eu não mereço ter só um tênis novo. Eu mereço, daqui a 5 anos, ficar mais tranquilo, escolher com que eu quero trabalhar, escolher o tempo que eu quero trabalhar. Né? Isso é muito mais importante. Então, quando você faz essas escolhas de abrir mão um pouquinho agora para ser um bom investidor, você com certeza vai conseguir fazer isso. E eu criei explicitamente a carteira dos R$50 semanais para mostrar para vocês que é sim possível você investir com pouco dinheiro, ter seus dividendos, ter sua renda passiva. Claro que é exponencial, né? Quem investe um montão de dinheiro tem um montão de dividendos. Mas qual que é a ideia? Poxa vida, até alguns anos atrás eu tinha 0 dividendos. Agora a gente vai passar a ter mais dividendos. Então isso vai se somando, né? Então, mais uma vez afirmo, existem várias formas de você investir. E eu quero tirar esse mito de você de que investir é coisa de rico. Todo mundo deveria investir um pouquinho, né? Investir é como se você tivesse uma fazenda, plantasse uma sementinha, dela nascesse uma árvore com vários frutos. Você pega esses frutos, ou você pode comer todos os frutos, que é gastar todo o seu dinheiro, ou você pode tirar ali 1 ou 2 e fazer plantar para nascer mais 2 árvores no futuro. E você vai investir na sua fazenda, vai crescendo, entendeu? Então, o que eu fiz primeiro foi me educar financeiramente. Parei de gastar à toa. Parei de ficar, eu mereço. Sim, eu mereço todas essas coisas, mas eu também mereço ter um futuro bacana. Então parei de gastar, comecei a poupar o que eu posso, um pouquinho. Só que olha só o macete. Esse poupar um pouquinho me motivou a ser melhor no meu trabalho. Me motivou a fazer alguns cursos para poder ganhar um pouco a mais. Para quê? Para aportar um pouco a mais. Me fez ser um ser humano mais educado, um ser humano onde não saio por aí cometendo loucuras por causa do medo do risco da ruína, né? Então até dirigir eu dirijo mais tranquilo, porque se eu bater o carro, poxa vida, meu dinheiro do aporte vai para consertar carro, né? Se eu beber até cair e ter que ser hospitalizado, vou ter que gastar dinheiro com medicamento. Então você aprende a ser mais comedido e você percebe que o mês todo que você trabalhou, você fala assim, realmente isso aqui tá me recompensando, entendeu? Então essa é a jogada que eu trouxe. Então os vídeos do canal aqui, eles são focados nessa renda passiva previdenciária. Então a gente tem as 2 carteiras. A gente tem a carteira de ações, só de ações de dividendos, e a gente tem a carteira de fundos imobiliários, tá bom? Mais pra frente a gente vai implementando essa carteira e reinvestindo, vocês vão perceber a evolução dos aportes. Se você já me acompanha, você já está observando isso. A gente já está começando a receber alguns dividendos. Mês que vem a gente já vai começar a receber os dividendos dos fundos imobiliários que a gente comprou esse mês. Falta só a gente complementar a carteira com uma renda fixa. Mas como eu gosto muito de renda variável, eu foco mais nesse sentido, tá bom? Então, um vídeo fora da pauta, só para a gente bater um papo, foi sobre você ter uma mentalidade de investidor, né? A começar a pensar mais critérios sobre a sua vida e sobre o seu futuro, tá bom? Se você gostou desse tipo de vídeo, da gente bater um papo mais despretensioso, sem muita pauta, deixa aqui nos comentários para mim, a gente faz mais, ou se você tem algum tema pra gente sugerir aqui, bater um papo, também fico à disposição, tá bom? Se você se sentiu motivado, se aprendeu alguma coisa, se você ficou mais feliz, se eu conseguir te ajudar de algum jeito,
deixa o like no vídeo aqui pra mim, se inscreva no canal, é importantíssimo que você se inscreva no canal pra gente poder crescer juntos. Ative o sininho, tem vídeo em média 3 vezes na semana e eu preciso do seu comentário também, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, até mais!